Olá, pessoal! Prontos para uma viagem no tempo? Hoje vamos explorar uma das civilizações mais fascinantes da história, o Império Romano. Vamos descobrir como um pequeno vilarejo se transformou em um dos maiores impérios que o mundo já viu. Preparem-se para uma história cheia de intrigas, conquistas e reviravoltas. As origens de Roma, mito e realidade. Vocês já ouviram falar de Rômulo e Remo? Segundo a lenda, esses gêmeos foram criados por uma loba e fundaram Roma em 753 a.C. Legal, né? Mas a verdade é um pouco diferente e igualmente fascinante. Na realidade, Roma começou como um grupinho de aldeias no topo de colinas perto do rio Tibre, na região do Lácio, na Itália Central. Por volta do século 8 a.C., esses povoados se juntaram e formaram uma cidadezinha. Adivinha só, essa cidade era Roma. Curiosidade, sabiam que os romanos tinham um deus chamado Término que protegia as fronteiras? Eles realmente levavam a sério seus limites. A República Romana, poder ao povo, mais ou menos. Por volta de 509 a.C., os romanos expulsaram seu último rei, Tarquínio, o Soberbo. Não parece um cara muito legal, né? Eles decidiram que não queriam mais reis e criaram a República Romana. Na República, o poder era dividido entre dois cônsules, tipo presidentes, mas só ficavam um ano no cargo. O Senado, um grupo de anciãos respeitados, e as assembleias, onde o povo votava. Parece democrático, não é? Mas, na verdade, quem mandava mesmo eram as famílias ricas e poderosas. Curiosidade: os romanos tinham uma expressão para votar. Eles diziam ir para os campos, porque as votações aconteciam no campo de Marte, fora da cidade. A expansão romana, conquistando o mundo antigo. Os romanos eram ótimos em duas coisas: fazer guerras e construir estradas. E eles usaram essas habilidades para expandir seu território como nunca antes. Primeiro, eles conquistaram a Península Itálica. Depois, enfrentaram Cartago, no norte da África, nas Guerras Púnicas. A Segunda Guerra Púnica foi épica. O general cartaginês Aníbal atravessou os Alpes com elefantes para atacar Roma. Sim, vocês leram certo, elefantes nos Alpes. Mas Roma venceu e continuou expandindo, conquistou a Grécia. 146 a.C., dominou a Gália, atual França, com Júlio César, 58 a 50 a.C., e chegou até a Britânia, atual Grã-Bretanha, em 43 d.C. Curiosidade: os romanos construíram mais de 80 mil quilômetros de estradas. Algumas delas ainda são usadas hoje em dia. De república a império, a ascensão de Augusto. A república estava ficando grande demais para se governar. Começaram a surgir generais poderosos que queriam mais poder. O mais famoso, Júlio César. César se tornou muito popular e poderoso. Tão poderoso que alguns senadores ficaram com medo e... Bem, vocês conhecem a história. Nos idos de março, 15 de março de 44 a.C., César foi assassinado. Isso levou a uma guerra civil, da qual saiu vencedor o sobrinho neto e filho adotivo de César, Otávio. Ele era esperto e, em vez de se declarar rei, fingiu restaurar a república. Na verdade, ele concentrou todo o poder em suas mãos e se tornou o primeiro imperador romano com o nome de Augusto. Curiosidade: Augusto gostava tanto de dizer que tinha restaurado a república que mandou fazer moedas com a inscrição Res Publica Restituta, República Restaurada. O auge do Império Pax Romana. Com Augusto começou a era do Império Romano e um período conhecido como Pax Romana, Paz Romana. Foram quase 200 anos de relativa paz e prosperidade.
O império chegou ao seu tamanho máximo sob o imperador Trajano de 98 a 117 d.C., indo da Britânia até o Golfo Pérsico. Nessa época, Roma era o centro do mundo. A cidade tinha mais de 1 milhão de habitantes. Imaginem isso numa época sem carros ou eletricidade. Os romanos construíram obras incríveis. O Coliseu, uma arena para gladiadores e espetáculos. O Panteão, um templo com uma cúpula incrível. Aquedutos para trazer água fresca para a cidade. E termas, banhos públicos luxuosos. Curiosidade, no Coliseu, às vezes enchiam a arena de água para simular batalhas navais. Isso mesmo, batalhas de barcos dentro de um estádio. A vida no Império Romano. Ser cidadão romano era um privilégio e tanto. Você tinha direitos legais, podia votar, se fosse homem, e até se candidatar a cargos públicos. Mas nem tudo eram flores. A sociedade romana era muito desigual. No topo estavam os patrícios, nobres ricos. Depois vinham os plebeus, cidadãos comuns, e na base da pirâmide, os escravos, sem direitos. A vida nas cidades romanas era agitada. Havia mercados, teatros, corridas de bigas, tipo Fórmula 1 com cavalos, e claro, as famosas termas. Curiosidade. Os romanos usavam água corrente e tinham um sistema de esgoto avançado. Algumas casas ricas até tinham banheiros com descarga. Os romanos eram mestres em pegar ideias de outros povos e, melhorá-las. Eles adotaram deuses gregos, só mudaram os nomes, criaram um sistema legal que até hoje influencia o direito. Espalharam o latim, que deu origem a línguas como português, espanhol e francês. Desenvolveram técnicas de arquitetura revolucionárias como arcos e cúpulas. E uma curiosidade. O calendário que usamos hoje é basicamente o calendário romano, criado por Júlio César e ajustado por Augusto. É por isso que temos julho e agosto. O início do fim. Crise do terceiro século. Nem tudo durava para sempre, nem mesmo Roma. A partir do século III d.C., o Império começou a enfrentar problemas sérios. Imperadores eram trocados o tempo todo. Teve um ano com 4 imperadores. As fronteiras estavam sob ataque constante. A economia estava em crise. Doenças se espalhavam rapidamente. O imperador Diocleciano tentou salvar o império, dividindo-o em 2 partes, para facilitar a administração, o Império Romano do Ocidente e o do Oriente. Curiosidade. Diocleciano era tão obcecado por ordem que até regulamentou os preços máximos de mais de 1000 produtos. A queda de Roma, o fim de uma era. O Império do Ocidente continuou em declínio. Os problemas só aumentavam. Corrupção generalizada, exército enfraquecido, inflação descontrolada, invasões de povos bárbaros. Na verdade, eram só estrangeiros. Em 476 d.C., o último imperador romano do Ocidente, um garoto chamado Rômulo Augusto, foi deposto por um general germânico chamado Odoacro. Esta data é considerada o fim do Império Romano do Ocidente. O Império do Oriente, com capital em Constantinopla, atual Istambul, continuou existindo por mais quase 1000 anos como Império Bizantino, até cair para os turcos otomanos em 1453. Curiosidade. O último imperador romano do Ocidente tinha o mesmo nome do fundador mítico de Roma, Rômulo, e do primeiro imperador, Augusto. Coincidência ou ironia histórica? O legado de Roma. Mesmo após sua queda, o impacto de Roma no mundo continuou, e continua, enorme. Nosso sistema legal tem bases no direito romano. Muitas línguas europeias vêm do latim. A arquitetura romana influencia prédios até hoje. Conceitos políticos romanos, como república e senado, ainda são usados. A ideia de civilização que temos é muito influenciada por Roma. Curiosidade final. A frase
todos os caminhos levam a Roma não é só uma expressão. Na época do Império, havia mesmo uma pedra no centro de Roma, chamada Miliarium Aureum, da qual todas as distâncias eram medidas. Conclusão. O eco de Roma nos dias de hoje. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada pela história do Império Romano. De uma pequena cidade, a maior potência do mundo antigo, e depois, a queda e ao legado duradouro, a história de Roma é fascinante e cheia de lições. Quando vocês virem um prédio com colunas, usarem palavras como república ou senado, ou até quando comerem uma pizza, sim, os romanos tinham algo parecido. Lembrem-se, um pouco de Roma ainda vive em nosso dia a dia. A história de Roma nos ensina sobre a grandeza que podemos alcançar como civilização, mas também sobre como o poder, a corrupção e a falta de adaptação podem levar até o mais poderoso dos impérios à ruína. Espero que tenham gostado dessa viagem no tempo. Da próxima vez que ouvirem alguém dizer Alea iacta est, a sorte está lançada, como disse Júlio César ao atravessar o Rubicão, vocês saberão exatamente do que se trata. Até a próxima aula de História, onde continuaremos a explorar as incríveis civilizações que moldaram nosso mundo.